Em algum lugar entre a poesia, a dor e o oculto, existe uma obra que carrega em cada verso uma carga tão pesada, tão sombria, que muitos acreditam que sua simples leitura em voz alta pode trazer consequências fatais. Esse é o Inferno de Tomino, um poema maldito que, segundo lendas urbanas japonesas, condena à desgraça quem ousa pronunciá-lo em voz alta. De onde veio esse poema? E por que ele teria o poder de afetar a vida de quem o lê? Prepare-se, porque neste vídeo vamos explorar todas as camadas ocultas dessa história bizarra, desde sua origem literária até os relatos mais assustadores de pessoas que desafiaram o aviso e acabaram enfrentando consequências irreversíveis. E você está prestes a entrar nele. Esse é o mistério de Inferno de Tomino. Sente-se e vamos explorar esse mistério que possui uma história estranha e macabra. O Inferno de Tomino foi escrito por Saijo Yasuo, um renomado poeta japonês do século XX. O poema foi publicado originalmente no livro Sakin, em 1919, uma coletânea que explorava temas densos como sofrimento, guerra e dor existencial. À primeira vista, parece ser uma metáfora sobre um menino chamado Tomino que desce aos 9 infernos budistas como punição por um pecado não revelado. Mas o tom da obra, sombrio, melancólico e torturante, fez com que ela rapidamente ganhasse reputação fora do mundo literário. Com o passar dos anos, boatos começaram a surgir dizendo que pessoas que leram o poema em voz alta sofreram mortes repentinas, acidentes graves ou eventos inexplicáveis logo depois. Não demorou para que o Inferno de Tomino deixasse de ser apenas literatura e se tornasse um objeto de temor sobrenatural. A estrutura do poema reforça esse clima desconcertante. Escrito com uma sequência quase caótica de imagens mentais perturbadoras, ele descreve um sofrimento físico e espiritual que parece não ter fim. Tomino, o protagonista, é retratado como alguém que carrega um saco de pecados em suas costas, passando por provações que envolvem sangue, solidão e agonia. A repetição constante de palavras de peso emocional, como sofrimento, dor e castigo, cria um efeito hipnótico. Há estudiosos que afirmam que o poema foi construído com base em rituais de invocação de espíritos ou punições kármicas, o que explicaria o misticismo em torno dele. Na tradição budista japonesa, certos tipos de texto são considerados amaldiçoados se recitados fora de contexto, e o Inferno de Tomino pode ser um desses casos. A combinação de melodia mórbida com imagens visuais desconcertantes parece mexer com o subconsciente, deixando uma sensação de desconforto mesmo em quem só o escuta. Mas o que realmente intensificou a fama maldita do poema foram os relatos. Um dos casos mais conhecidos é o de uma jovem japonesa que, desafiando amigos em uma rede social, resolveu ler o poema em voz alta durante uma live. Segundo os seguidores, a garota passou mal no final da transmissão e nunca mais foi vista online. Outra história envolve um estudante universitário que teria recitado o poema durante uma apresentação de teatro e poucos dias depois sofreu um acidente de carro inexplicável, sem causa identificável. Sejam difíceis de verificar, o volume de coincidências chamou a atenção até mesmo de pesquisadores do folclore urbano. Há quem diga que o poema abre uma espécie de portal entre a mente humana e um campo espiritual de dor, fazendo com que a negatividade tome forma no mundo real. Verdade ou não, o número de incidentes associados ao poema cresceu tanto que alguns sites japoneses exibem alertas explícitos antes de mostrar sua tradução completa. No Japão, o Inferno de Tomino é tratado com uma mistura de respeito e medo. Há quem o veja como uma obra-prima da literatura obscura. Outros acreditam piamente em sua maldição. O poema inspirou peças de teatro, curtas-metragens e até mesmo músicas, sempre retratando Tomino como uma figura trágica, presa em um ciclo de sofrimento eterno. Nas escolas e universidades, o texto é estudado sob orientação, e em muitos fóruns online é comum ver mensagens de aviso dizendo: leia com os olhos, mas nunca com a boca. Esse tipo de reverência é comum na cultura japonesa, quando se trata de elementos espirituais.
especialmente os ligados a sofrimento, morte ou castigo divino. Alguns monges budistas chegaram a comentar que textos como esse deveriam ser recitados apenas em rituais funerários específicos, pois poderiam estar ligados a energias que não devem ser despertadas fora de contextos sagrados. E o que talvez torne essa história ainda mais perturbadora é o mistério por trás do próprio autor, Saijo Yasu. Apesar de ser conhecido como um poeta brilhante, sua vida pessoal foi marcada por períodos de isolamento, perdas familiares e distúrbios emocionais. Muitos acreditam que o Inferno de Tomino não foi apenas uma metáfora literária, mas um grito de dor real de alguém mergulhado em sofrimento existencial. Há estudiosos que apontam que Yasu teria escrito o poema após a morte de sua irmã, que faleceu de forma trágica e repentina. Alguns teóricos sugerem que Tomino seria uma representação simbólica dessa irmã, uma alma inocente condenada ao inferno por um destino cruel. Com isso, o poema assume uma carga quase ritualística, como se cada leitura fosse uma invocação da dor de ambos, autor e personagem, conectando o leitor diretamente a essa dor, como uma espécie de encosto emocional que passa a acompanhar quem ousa dar voz a esse lamento. E o mais assustador, mesmo sem entender japonês, muitas pessoas relataram experiências ruins após simplesmente ouvirem o poema lido em voz alta por outras pessoas. Há relatos de insônia severa, pesadelos frequentes com gritos infantis, sensações de sufocamento durante a noite e até mesmo casos de alucinações auditivas, como sussurros, risadas ou passos dentro de casa. Essas ocorrências vêm sendo debatidas em fóruns de ocultismo, comunidades paranormais e até podcasts especializados em mistérios, como o famoso Kaidan Spirits, no Japão. Especialistas em comportamento humano sugerem que a mente, quando exposta a conteúdos de alta carga emocional e simbólica, pode gerar reações físicas reais, num processo conhecido como psicossomatização traumática. Já espiritualistas afirmam que o poema, mesmo sendo uma obra literária, carrega em seus versos uma energia ancestral de dor, que, ao ser despertada, pode encontrar abrigo em pessoas fragilizadas emocionalmente. É como se a tristeza do poema procurasse novos corpos para se alimentar. Segundo o budismo, existem 9 círculos do inferno, cada um mais cruel que o outro, destinados a punir diferentes tipos de pecadores. Tomino, ao longo do poema, parece atravessar todos esses níveis. O inferno do sofrimento físico, da perda, da solidão, do arrependimento, da culpa, da injustiça, da vergonha, da loucura e, por fim, o da danação eterna. O fato de o poema seguir uma estrutura crescente de dor dá a sensação de que o leitor está acompanhando essa descida aos poucos, como se a cada verso estivesse mais fundo junto com Tomino. Não é à toa que quem lê esse poema em voz alta afirma sentir o corpo pesar, a respiração ficar mais lenta e um tipo estranho de tristeza que permanece mesmo após o término. O Inferno de Tomino não é uma simples história. É um ritual de passagem para algo que não deveria ser acessado tão facilmente. A cultura pop também ajudou a expandir esse mito. Canais do YouTube, fóruns como Reddit e 4chan, além de redes como TikTok e Twitter, reproduziram vídeos de pessoas lendo o poema em voz alta como forma de desafio. Muitos desses vídeos foram deletados após os criadores alegarem que estavam sendo perseguidos por sonhos ruins, ou que haviam presenciado eventos inexplicáveis dentro de casa, como aparelhos ligando sozinhos vultos ou batidas na parede. Teóricos do ocultismo acreditam que, ao se tornar viral, o poema criou uma egrégora, uma força coletiva espiritual gerada pelo medo e pela repetição, o que teria potencializado ainda mais o poder da obra. É como se o próprio poema tivesse ganhado vida, alimentando-se das emoções e da curiosidade de quem tenta entender o mistério por trás dele. E isso levanta uma última pergunta arrepiante. Será que o Inferno de Tomino ainda é apenas um poema, ou já se tornou uma entidade ouvido? Ao final de tudo isso surge a grande pergunta. O Inferno de Tomino é apenas mais uma lenda urbana alimentada por coincidências e imaginação? Ou existe algo realmente sombrio por trás dessa obra? A verdade é que, ao mexer com temas tão delicados, sofrimento infantil, punição espiritual e dor existencial, o poema provoca sensações reais, muitas vezes desconfortáveis, mesmo sem o sobrenatural envolvido. Mas quando essas sensações se alinham com acidentes e tragédias, a linha entre coincidência e maldição começa a desaparecer. Afinal, até onde vai o poder de uma palavra? Um verso,
uma história, e assim, chegamos ao último verso da história de Tomino. Um verso que poucos ousam recitar, um segredo sussurrado apenas entre aqueles que se atrevem a desafiar o desconhecido. Dizem que Tomino, ao escrever seu poema, não apenas capturou sua dor, mas também aprisionou uma parte de sua própria alma nas palavras. Cada sílaba, um eco de seu sofrimento. Cada linha, uma lágrima de seu espírito. Testemunhas contam que aqueles que leem o poema em voz alta sentem um peso invisível, uma presença que não pode ser ignorada. Alguns relatam uma sensação de ser observados, outros descrevem uma melancolia avassaladora que os acompanha por dias, semanas, até meses. Mas e o último verso? Aqueles que chegaram até ele falam de um silêncio opressor, como se o mundo ao redor parasse de respirar, aguardando o desfecho. E quando finalmente é lido, um vento gelado parece atravessar a alma, trazendo consigo os sussurros de um tempo esquecido, promessas de um destino sombrio. A história de Tomino não termina com o poema. Ela vive em cada coração que ousa enfrentar o mistério, em cada mente que busca entender o poder de suas palavras. Pois no final, a verdadeira maldição de Tomino é a incessante busca pela verdade, uma jornada que não tem fim, apenas um perpétuo retorno ao desconhecido. E assim, a lenda continua, um verso eterno que ressoa nas sombras, aguardando o próximo leitor corajoso. No entanto, o mistério não termina com a leitura do poema. Há relatos de rituais que envolvem o poema de Tomino, práticas obscuras que prometem proteção ou maldição, dependendo de como são realizados. Em pequenas aldeias, longe dos olhos curiosos, existem cerimônias noturnas, onde o poema é recitado em volta de fogueiras, com oferendas deixadas para apaziguar o espírito de Tomino. Alguns acreditam que estas cerimônias podem libertar a alma aprisionada no poema, enquanto outros temem que possam, na verdade, invocar forças ainda mais sombrias. Há também aqueles que utilizam o poema em rituais de vingança, acreditando que a dor de Tomino pode ser direcionada a inimigos, causando-lhes tormentos indescritíveis. Mas esses rituais não são realizados sem um preço. Muitos dos que tentaram manipular o poema para seus próprios fins acabaram encontrando destinos trágicos, como se a própria maldição se voltasse contra eles. Testemunhas falam de visões perturbadoras, sombras que se movem por conta própria, e sussurros que ecoam na escuridão. E assim, a lenda do poema de Tomino se entrelaça com histórias de rituais e maldições, criando um tecido de mistério e medo que continua a fascinar e aterrorizar aqueles que se aventuram a explorá-la. Pois no final, o verdadeiro poder do poema pode estar não apenas em suas palavras, mas nos rituais que ele inspira, e nas maldições que ele traz à vida. Com o passar dos anos, o poema de Tomino se tornou objeto de intensos debates e teorias. Alguns estudiosos acreditam que o poema é uma alegoria para o sofrimento humano, um reflexo das dores e angústias que cada um carrega em seu coração. Outros, no entanto, veem o poema como uma obra de arte surrealista, criada para desafiar a compreensão e evocar emoções profundas. Há ainda aqueles que sugerem que o poema é uma espécie de código, contendo mensagens ocultas que só podem ser decifradas por aqueles que possuem conhecimento esotérico. Este ponto de vista alimenta teorias conspiratórias que associam o poema a sociedades secretas e rituais arcanos. Enquanto alguns tentam desmistificar o poema, argumentando que os relatos de maldições e rituais são meras coincidências ou invenções, outros acreditam firmemente no poder sobrenatural das palavras de Tomino. A internet também desempenhou um papel crucial na disseminação dessas teorias, com fóruns e comunidades dedicadas à análise e discussão do poema. Vídeos, artigos e postagens alimentam um ciclo interminável de especulação, levando novos curiosos a se depararem com a lenda e a formarem suas próprias opiniões. No final, o poema de Tomino continua a ser um enigma, provocando debates acalorados e teorias que variam do cético ao sobrenatural. E talvez seja exatamente essa dualidade que mantém viva a lenda, perpetuando o mistério e o fascínio que rodeiam cada verso escrito. À medida que as teorias e debates se intensificam, existe outra camada na lenda do inferno de Tomino que não pode ser ignorada: as experiências pessoais. Ao longo dos anos, inúmeras pessoas se apresentaram para compartilhar seus próprios encontros com o poema. Algumas descrevem uma sensação de mal-estar que se instala à medida que leem, um arrepio que parece subir pela espinha a cada verso. Outras falam de consequências mais tangíveis. Um leitor relatou como, após ler o poema em voz alta, foi atormentado por uma série de acidentes inexplicáveis, objetos caindo de prateleiras, eletrônicos apresentando defeitos e até mesmo um pequeno acidente de carro. A sequência de infortúnios o deixou convencido de que o poema possuía algum tipo de poder malévolo, tipo coisa de macumba, sabe? Há também aqueles que afirmam que o poema os aproximou de uma presença sombria, quase palpável.
descrevem sentir-se observados, seguidos ou até mesmo tocados por mãos invisíveis. Essas experiências costumam deixar uma marca duradoura, levando alguns a buscar ajuda espiritual ou sobrenatural para se livrar dos efeitos persistentes do poema, igualzinho a quem procura uma benzedeira depois de um susto. Por outro lado, algumas almas corajosas descartaram esses relatos como fenômenos psicológicos, sugerindo que o poder da sugestão e a capacidade da mente de criar sua própria realidade estão em jogo. Argumentam que o medo e a antecipação de que algo ruim aconteça podem manifestar consequências no mundo real, uma espécie de profecia autorrealizável, igual a gente vê em filme de terror nacional. Independentemente das explicações, o que fica claro é que o inferno de Tomino tem um efeito profundo sobre aqueles que se atrevem a interagir com ele. Seja uma maldição, um gatilho psicológico ou algo totalmente diferente, as histórias pessoais adicionam outra camada de complexidade ao poema já enigmático. E assim, a lenda continua a crescer, alimentada pelas vozes daqueles que sentiram seu toque, seja real ou imaginário. Cada novo relato contribui para a tapeçaria de medo, fascínio e mistério que envolve o inferno de Tomino, garantindo que seus versos ecoem pelos corredores do tempo por gerações futuras, talvez até assombrar os nossos netos, quem sabe? Ao chegarmos ao fim de nossa jornada pelos corredores sombrios do inferno de Tomino, somos deixados a ponderar sobre o verdadeiro impacto deste poema enigmático. Ao longo das eras, a literatura tem sido um espelho para a alma humana, refletindo nossos medos, esperanças e desejos mais profundos. O inferno de Tomino não é exceção, tecendo uma tapeçaria de terror que aprisionou a imaginação de incontáveis indivíduos. O poder do poema reside não apenas em seus versos assombrosos, mas na consciência coletiva que moldou. Cada experiência pessoal, cada boato sussurrado e a miríade de desafios online, todos contribuíram para a entidade viva e pulsante que esta lenda se tornou. É um testemunho do poder das palavras e sua capacidade de transcender o tempo e o espaço, enraizando-se na própria estrutura da nossa psique cultural, quase como lendas urbanas que circulam por São Paulo, como a loira do banheiro ou o homem do saco. Mas além do medo e do fascínio, o inferno de Tomino serve como um lembrete da delicada interação entre crença e realidade. Se a reputação maléfica do poema está fundamentada em forças sobrenaturais, ou é meramente um produto da propensão da mente humana para criar seus próprios horrores, como um filme de terror do Zé do Caixão, inquestionavelmente exerce uma influência significativa. Ele nos desafia a considerar os limites de nossa compreensão e os mistérios que residem além do véu do conhecido. Ao refletir sobre o legado do inferno de Tomino, devemos reconhecer o profundo impacto que teve sobre aqueles que ousam se envolver com ele. Inspirou arte, provocou debates e deixou uma marca indelével na vida de muitos, talvez até mais impactante que a história do ET de Varginha. Os versos do poema, imersos em trevas, continuam a ecoar pelos corredores do tempo, uma lembrança arrepiante do poder da palavra escrita. E assim, ao fecharmos o livro sobre esta história, ficamos com uma pergunta persistente. O inferno de Tomino é meramente uma obra de arte literária ou possui um poder mais sinistro? Talvez, no final, a verdadeira essência do poema esteja em sua capacidade de provocar tal contemplação, garantindo que sua lenda perdure por gerações futuras, como as histórias do Saci Pererê que nossos avós contavam. Obrigado por se juntar a nós nesta jornada ao coração de um dos mistérios mais assombrosos da literatura. Até a próxima. Mantenham a curiosidade e cuidado com as histórias que sussurram nas sombras.